Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Python. Gente, eu me chamo Mirla, eu tô aqui pra gente continuar nosso assunto, né, nosso aprendizado com Python. E nessa aula a gente vai abordar a biblioteca Pandas, tá? Gente, Pandas é uma das bibliotecas, se não a mais importante biblioteca em Python para análise de dados, tá? De data science, porque ela provém muito suporte, ela tem milhares de funções, ferramentas, enfim, todo o suporte para estruturar e fazer análise de dados por meio de Python, tá? E nessa aula a gente vai conhecer algumas funções, algumas formas de trabalhar com os dados, enfim, mas é claro que em 15, 20 minutos de aula é impossível mostrar tudo, mas eu vou buscar mostrar algumas das funções mais utilizadas e também montar um exemplo bacaninha e bem rápido também para a gente pegar bem o assunto, tá bom? Mas antes de tudo, gente, vamos para a documentação, tá bom, gente? Para acessar a documentação, vão no Google, coloca Pandas Documentation. Primeiro link aqui. Ao acessar, vocês vão ter aqui ah, guias para a versão da documentação do Pandas, né? Para quem está começando e tudo mais, até para desenvolvedor tem. E também a gente tem as versões PDF, que é como se fosse um livro PDF de 3.500 páginas, e nele tem tudo, tá, galera? Tudo, 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 tudo aqui, o nosso sumário, tá? Ah, Mirla, mas tá em inglês, gente. Eu até abri aqui uma outra aba aqui da, do, da documentação do Pandas, que sim, galera, é em inglês, mas graças à tecnologia que a gente tem agora, existe a opção de traduzir. Claro, obviamente não é a mesma coisa, né? Mas é uma ajuda, é uma guia, dá pra gente ter uma noção bacana do que tá acontecendo, mesmo estando traduzido, entendeu? Fora isso, gente, nunca fiquem limitados a aprender apenas os exemplos que vocês veem em uma aula rápida, tá? Seja aqui a aula da liga ou qualquer outra aula, gente, não se limita apenas a esses exemplos. A documentação, ela tá aí para justamente mostrar tudo que a biblioteca pode fazer, tá bem? Não se limitem a ficar somente no que vocês aprendem aqui e nem em outra aula, tá? Aprendam pela documentação, criem esse hábito que vocês vão ver que é muito, muito, muito mais simples aprender dessa forma. Beleza. Vamos começar aqui a fazer só uma demonstração das funções. Eu já tô com o meu Spider aberto aqui, já salvei a aula, chamei de aula Pandas, com 2D. E nessa a gente só vai explorar algumas funções. Eu preparei um arquivo CSV para vocês, que é esse aqui, tá? Vou aumentar aqui, pronto. O que acontece? O que é um arquivo CSV? Normalmente ele é um arquivo de texto, tá? Em que é uma tabela onde as colunas são separadas por vírgula ou ponto e vírgula, às vezes até por tabulação. Nesse caso, dado aqui, ele está sendo separado por ponto e vírgula, tá bom? Isso é nosso CSV. Dá para abrir ele pelo Excel e a gente vê direitinho como é que está essa separação, tá? Esses dois arquivos são os mesmos e mas aqui dessa forma aqui dá para ver melhor como é que está distribuído, tá bom? Temos 9 pessoas aqui, pessoas imaginárias, eu criei aqui rapidinho para mostrar para vocês. E com a idade delas, o estado em que elas vivem, a cidade que elas vivem, o gênero e o nível. O nível é nível de escolaridade, tá? Médio, superior, mestrado, doutorado, enfim, tá bom? E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse CSV, esse documento, só para a gente ver como é que é as funções mais importantes do Pandas, tá bom? Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar a nossa biblioteca.
E para isso a gente usa o import, claro. E no caso, o nome dela, Pandas. O nome da nossa biblioteca é Pandas, vamos importar o Pandas. Mas, algum momento, alguém, não sei quem, convencionou que quando a gente vai importar essa biblioteca Pandas, a gente coloca SPD. A gente vai chamar ela por PD, tá? Não sei quem foi, não sei quando aconteceu. Quem souber, eu agradeço muito se colocar nos comentários. Mas é isso. Quando a gente vai importar pandas, vai utilizar pandas, a gente coloca PD, tá bom? Fiquem com isso na cabeça. Certo. Depois de importar pandas, a gente tem que ler o nosso arquivo. O nosso arquivo é do tipo CSV. Se a gente vir aqui, vou tirar rapidinho. Se a gente vir aqui na documentação, input, output, que são as entradas, a gente vê como ler um arquivo CSV. Tá vendo? Ler um arquivo CSV separado por vírgula. Se eu clicar aqui, eu vou trazer português para ficar melhor para todo mundo. Pronto. Aqui são os parâmetros que essa função recebe, que são muitos, mas a gente não precisa utilizar tudo isso, pelo menos não nesse exemplo, tá? A gente vai ter que colocar o arquivo, o file, o nome do arquivo. Como eu salvei esse arquivo CSV no mesmo local que eu salvei o meu arquivo.py, então eu não vou precisar dizer todo o caminho do arquivo, é só colocar o nome dele, tá bom? Então deixa eu colocar aqui, ó. Pandas.readCSV. Como eu defini o pandas como PD, eu posso colocar dataframe igual pd.read_csv. E aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo, que é exemplo-pandas.csv. Exemplo-pandas.csv. Sim, nós temos que colocar corretamente o nome do nosso arquivo, tá, gente? Inclusive o tipo do arquivo. Tem que ter tudo certinho, tudo correto. Mas uma coisa que eu queria alertar vocês é que, como tá dizendo aqui, SEP, STR padrão, vírgula. O que isso aqui quer dizer? É a separação, está se referindo à separação entre as colunas. É o que separa a coluna nome, da coluna idade, da coluna estado, da coluna cidade. Tá bom? Lembrando, nossos dados é do Israel para baixo. Essa primeira linha aqui de cima se refere ao nome das colunas, tá bom? São os dados da coluna. Se eu apagar isso aqui e ficar só o Israel vai começar a ser chamado como a coluna, 30 vai ser outra coluna, Piauí vai ser outra coluna, tá bom? Enfim, a separação é dada por ponto e vírgula. E o padrão aqui de separação é somente vírgula. Então, a gente tem que definir o nosso padrão. Qual é o nosso padrão? Ponto e vírgula. Então, a gente vem aqui, CEP igual ponto e vírgula. Então, eu estou definindo aqui que é para ler o meu arquivo, chamado exemplo-pandas.csv, com separação de colunas em ponto e vírgula. Só isso já é necessário para eu poder fazer a leitura do meu arquivo. Beleza até aqui? Eu espero que sim. Se não, pode comentar aí nos comentários se vocês tiveram alguma dificuldade. Certo. Agora vamos para a nossa primeira função. Uma função, primeira não, já é outra. Essa função eu acho muito interessante, porque ela limita para a gente os dados, a forma como os dados vão aparecer. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o Variable Explorer do Spyder. Quando eu rodo esse arquivo do jeito que está, só essas duas linhas, ele vai me retornar aqui o meu data frame. E vocês já podem ver, tá aqui as colunas, os nomes das colunas e as referências das linhas, tá bom? Essas linhas começam em 0, terminam em 8, afinal só são 9, né? De 9 pessoas. E vocês podem ver, por exemplo, se eu quero me referir ao Israel, eu sei que ele está na coluna nome,
linha 0. Se eu quero me referenciar a esse Maranhão aqui, eu sei que ele está na coluna estado, linha 2, tá bom? E por isso que o Python não, o Spider é legal, porque a gente pode ver a nossa variável perfeita, sabe? É uma demonstração maravilhosa da nossa variável. E por isso que eu escolhi falar, né, utilizar do Spider, porque, enfim, eu acho muito, muito mais legal, muito mais intuitivo ver dessa forma. Enfim, continuando. Se eu quiser, ao invés de aparecer tudo isso aqui, de 0 a 8, eu quero que apareça, sei lá, só os 6 primeiros, tá? Então, de 0 a 5, até o Raimundo. Tem como eu fazer isso. Digamos que eu tenho um data frame gigante, gente. Digamos que seja um CSV absurdo gigante, com, sei lá, 100 mil linhas. Eu vou querer ficar olhando todas as 100 mil linhas todo o tempo? Não preciso. Eu posso ficar só vendo as primeiras 10 linhas, as primeiras 5 linhas, tanto faz. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar, botar um print para vocês poderem ver, df.head. Essa função é o que eu acabei de falar. Ela vai mostrar as primeiras N coisas que estiverem definidas aqui entre esse parâmetro. Se eu não definir nada, ele vai me mostrar as 5 primeiras linhas do meu código, como tá aqui, 0 a 4. Vou mostrar até a Gabriela. Mas eu não quero, eu quero até o Raimundo. Então eu vou definir 6. Ah, Mirla, mas como que tu sabia que se eu não colocasse nada ia ficar até 5? Porque tá na documentação, galera. Não se esqueçam. Leiam a documentação, pesquisem. É muito interessante, tá bom? Outra opção que a gente pode pegar é uma que eu acho muito legal, quanto às partições, a log. O que é partições, né? Lembrando vocês. Quando a gente cria uma lista, vou criar aqui 1, 2, 3, 4, 5. A gente, às vezes, dependendo da aplicação, claro, vamos precisar ter nossos dados partidos, limitados. Por exemplo, não quero utilizar esses 5 dados, eu quero utilizar só esses 3. Ou sei lá, eu quero utilizar só esses últimos aqui, tanto faz. Eu não preciso para minha aplicação utilizar todos esses dados. O que a gente faz? A gente usa a partição. A gente coloca o nome da lista, coloca as chaves e define qual o ponto inicial. Por exemplo, eu quero mostrar de 1 a 3. Então, vai ser de 0, da posição 0, que é a posição 1, 2 pontinhos, até a posição que eu quero. Que se eu quero mostrar esses 3, eu vou colocar até a posição 3. É 0, então ele vai mostrar o que está na posição 0, o que está na posição 1 e o que está na posição 2. Vou mostrar o print. E tá aqui. 1, 2, 3. Ok? Essa é a minha saída. E é assim que funciona a partição. Tem uma forma de fazer isso, da mesma forma, com o nosso data frame, com pandas. Para isso, vou abrir o print, tá? E a gente vai usar a função log, df.log. E aí, como é que ela funciona? A gente define a partição da linha que a gente quer mostrar, por exemplo, de 0 a 5. Coloca uma vírgula e define as colunas que a gente quer mostrar. Por exemplo, existe a coluna nome, idade, estado, cidade. Vou pegar só nome, idade e estado. Nome, vírgula, idade, vírgula, estado. Essas vão ser minhas colunas que eu quero que ele mostre. Nessas linhas que eu quero que ele mostre. Se eu rodar, olha só, vai me mostrar as linhas de 0 a 5 e as colunas que eu delimitei. Tá bem? Outra coisa. Ah, eu não quero que entre estado. Apago, roda de novo e vai mostrar só nome e idade. Tá bom? Não é bacana? Existe também uma forma em pandas de saber identificar o número de ocorrência de cada dado em uma única série. Por exemplo, abrir aqui o data frame
Opa, abri demais. Pronto. Eu quero saber, aqui em estado, o número de ocorrências que apareceu, né? O estado do Piauí. Aqui no caso eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4 vezes, né? São 4 vezes que apareceu o estado do Piauí. 2 vezes que apareceu o estado do Maranhão. Enfim, eu quero saber para, sei lá, uma aplicação qualquer, a quantidade de estados que apareceram na minha base, por exemplo. Isso eu não vou fazer contando. Isso eu posso fazer simplesmente utilizando uma função do Pandas. Eu vou botar o print aqui para vocês. Vamos lá. Eu tenho uma função chamada value. Peraí. Value counts. Tá bom? Essa função, ela vai fazer exatamente o que eu falei com vocês. A contagem de algum valor. E aí, gente, eu vou colocar aqui a minha série que eu quero. Eu vou colocar a coluna, que é no caso estado, para ele identificar, né, quantas vezes apareceu o estado do Piauí, quantas vezes apareceu Maranhão, Tocantins, etc. E aí, quando eu rodo, ele tem essa resposta, tá? Piauí 4, Maranhão 2, Tocantins 1, enfim. Ele me dá aqui os valores. Ah, Mirla, mas não adianta só eu ver. Eu tenho que. Meu chefe quer que eu monte um gráfico todo bonito para trabalhar isso aqui. Isso também não é difícil. Com pandas a gente também consegue botar gráficos, tá? Por exemplo, eu quero valor contes, eu vou dizer normalize. Opa, false. É para deixar os valores mesmo corretos do jeito que eles estão. Eles não vão normalizar os meus dados. Isso vocês podem ver na documentação novamente. Ponto plot. E eu boto kind, que aí vai ser o tipo, vai ser um gráfico de barras, eu acho mais interessante do que um de linhas. E título, eu vou dizer que se chama status. Pronto. Executar. E olha só o que me apareceu. Ele me deu o plot dos dados que eu solicitei agora, de valor contes, tá bom? Tá aqui, ó, Piauí 4, Maranhão vieram 2, Tocantins, Salvador e Ceará 1, ok? Então, é bem bacana, não é? A gente vê as aplicações, vê como o Pandas, ele é muito versátil, muito interessante. Outra coisa interessante no Pandas é que a gente pode organizar, né, os nossos dados. Como eu falo organizar? Por exemplo, colocar. Abrir de novo aqui. Colocar a idade em ordem crescente ou decrescente. Os nomes em ordem alfabética. Os estados em ordem alfabética. Enfim, dá pra gente fazer isso também com o nosso data frame, ok? E isso a gente faz utilizando. Peraí. df.usort. A luz. Tá? Isso aqui ele vai permitir que a gente organize o nosso data frame. E aí eu posso escolher qual das nossas colunas a gente pede para organizar. Tipo assim, eu quero que ele organize com base na coluna nome. Então, as linhas vão se alterar, né? Vão mudar aqui a ordem de apresentação. Eita, que aqui tá. Pode sair? Obrigada. Ele vai mudar a ordem de apresentação colocando os nomes em ordem alfabética. Então, vamos lá. Fechar aqui. Eu vou colocar by. E aí eu vou colocar aqui nome. E eu não quero que ele substitua, tá? Eu só quero que ele me mostre aqui os dados. Rodar.
Botei para rodar? Ah, certo. Olha só, a gente tem o nosso data frame organizado por ordem alfabética. Francisco, Gabriela, Israel, até o Wallace, que é o último da lista, né, em ordem alfabética. Dá para fazer isso aqui por idade, por estado, enfim, dá para fazer isso por todas as coisas, é só você trocar o by, tá? E se você quiser substituir isso no data frame, por exemplo, deixar realmente dessa forma aqui, ó, em ordem, é só você colocar o in place como true, tá bom? Certo. Por último, eu queria destacar para vocês aqui do nosso data frame, talvez alguns já tenham notado, né? Não sei, que existe aqui no gênero uma célula chamada NaN, N-A-N. Bem, o valor NaN é conhecido como o valor ausente. Para ser assim mais literal, significa não é um número, tá? É a tradução para isso aqui, é que ele não é um número, mas ele corresponde às células vazias que a gente tem nos nossos dados. Aqui vocês podem ver, ó, a Maria, né, que é 30, POI, Terezinha do Trago, que é essa mesma linha aqui, bem gênero tá aqui, ó, totalmente vazia a célula. E aí, o Python ele reconhece isso como uma célula do tipo NaN, tá bom? Dá pra gente fazer uma leitura desses tipos NaN e substituir ele por outra coisa. Por quê, gente? Quando a gente vai lidar com dados, quando a gente vai trabalhar com esses dados, enfim, às vezes até fazer uma verificação, é interessante que não exista valores NaN. Ou se existir, ter uma forma de tratar esse dado. Porque não tem como, por exemplo, se um NaN tivesse aqui na idade e eu precisasse calcular qual foi o ano que essa pessoa nasceu, subtraindo 33 de 2021. Se ele fosse um valor NaN, daria um erro no seu código que você não conseguiria tratar esse dado, não conseguiria fazer o que você tem que fazer com esse dado. Então, o que a gente faz? A gente busca preencher esses valores NaN, tá? Claro, se não houver uma outra forma de tratamento. A gente pode preencher esses valores NaN. E isso a gente faz com uma função chamada fillNaN. fillNaN, na verdade. A gente diz df, coloca df, coloca, sei lá, a coluna, ou pode ser só o data frame todo, eu vou especificar a coluna para ficar mais simples de visualizar, que a coluna é gênero. Então, eu vou colocar aqui, gênero, tá? Ponto, fillNaN, essa função, deixa aqui. E aí, eu vou substituir para indefinido. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trocando os dados chamados de NaN para indefinido. Ele vai substituir o NaN por indefinido agora, tá bom? E aí eu vou pedir para substituir mesmo. In place true. Eu vou rodar esse código. E quando eu abrir aqui, olha só. Gênero, Maria, dado como indefinido. Podia ser qualquer coisa. Se eu quisesse colocar feminino, sei lá, qualquer coisa, eu podia colocar aí, tá bom? É só substituir. E essas foram as funções, as primeiras funções que eu quero mostrar para vocês. E agora a gente vai fazer um exemplo bem bacana, que eu espero que vai ser rápido de fazer. A gente vai pegar os assuntos das aulas passadas, né, que vocês tiveram, como NumPy, como Matplotlib, para poder fazer esse exemplo. E eu espero que vocês curtam, tá bom? Qualquer dificuldade que vocês tiverem quanto a essas funções que eu mostrei aqui, não se esqueçam, gente, é só falar nos comentários, ou fala, enfim, comigo mesmo, se vocês tiverem meu contato, meu e-mail, de alguma forma, podem falar comigo, tá bom, gente? Não se acanhe. A gente tá aqui para ensinar, para tirar dúvidas, tudo bem? E eu espero que não fiquem dúvidas quanto a esse assunto, de verdade. Galera, eu vou apagar aqui
essa primeira parte. Não se preocupem, eu vou deixar disponibilizado esse código e também um código de exemplo lá no GitHub, tá bom? Da liga, vocês vão ter acesso ao link, vai dar tudo certo, para a gente poder fazer o próximo exemplo, tá bom? Bem, a nossa base de dados vai ser esse Excel aqui, tá bom? Esse Excel são dados de bomba de gasolina. É um Excel aleatório que eu criei, tá bom? São dados realmente aleatórios. E o que consiste aqui? Por exemplo, a gente está atuando como um fiscal de bombas de gasolina, tá bom? A gente tem dados que mostram o preço do litro que está configurado na máquina. E aí eu deixei entre 6 e 7 reais, né? São os preços assim adaptados para 2021. E a quantidade de litros que foi tirada deles, tá bom? E aí são valores aleatórios também. E a partir disso é gerado o cálculo, né? O preço vezes o litro para gerar o valor final na máquina. E aí esses valores foram anotados e colocados aqui. Percebam que alguns valores estão corretos, né? Normalmente estão aproximados, na verdade. Como esse aqui, né? 33,33 é um valor aproximado, mas também está correto, né? Mas existe valores super incorretos, como esse aqui. 3 vezes 7 não dá, chega nem perto de 55. Então, tem alguns valores que estão adulterados, ou seja, tem máquinas com defeito aqui. Inclusive, tem máquinas que nem sequer mostram valores, tá? Como essas aqui. Aí, o que acontece? Todo dia é feito uma quantidade de máquinas, tá? Normalmente chega no máximo até 1000 máquinas. E aí, no dia 1, é gerado máquinas com o serial 1 NNN, que são os números dessa máquina, ok? Por isso tem aqui, cadê algum aqui? 1753. Essa aqui foi a máquina feita no dia 1, máquina 753, feita no dia 1. E, por exemplo, no dia 2 já vai ser 2NNN. Então, a máquina essa aqui, a máquina 2933, é a máquina que foi feita no dia 2, na posição 933. Vocês entenderam, né? Certo. Tendo isso aqui como base, a gente dá início ao nosso código. O que acontece? Sei lá, o seu supervisor, ele quer que você monte para ele uma lista com o serial das máquinas que estão com defeito, tá? Ele quer que lance mensagens de aviso dizendo quais máquinas estão com defeito e também que ele faça um gráfico para você, quer dizer que ele quer que você faça um gráfico para ele que fale quantas máquinas vieram com defeito em determinado dia, ok? E aí vai ser um gráfico em barras e tudo mais. Para começar o nosso código, gente, eu já deixei aqui o import pandas, né, no nosso arquivo. E a gente começa definindo qual é o nome do nosso arquivo. Que no caso, esse daqui, que é a base de dados, ela se chama dados, bombas, gasolina, xlsx. Então, eu vou botar aqui, lembrando que é sempre um string, tá? Dados, bombas, gasolina, ponto, xlsx. Esse aqui é o nosso arquivo. E agora a gente vai fazer a leitura desse arquivo, gerando um data frame. Eu vou só limpar essas variáveis primeiro, ok? Eu vou chamar aqui pd.read Excel. Esse já é diferente, vocês podem ver lá na documentação que quando a gente vai ler arquivos Excel, a gente coloca só mesmo read Excel arquivo, tá? E aí eu vou colocar aqui arquivo. Opa, faltou o R. Que é o nome do arquivo, beleza? Show. Arquivo. Pronto. Tá, agora deixa eu só gerar
isso aqui. Beleza. Temos aqui a nossa base de dados. Toda certinha, beleza. Fecha. Certo. Agora vamos definir aqui uma quantidade para linhas e eu vou definir colunas, mas tá, eu vou definir colunas. As linhas, a quantidade de linhas, a gente pode utilizar o shape. O shape, ele nos retorna a quantidade realmente de linhas, se você chamar shape 0. E se você chamar shape 1, ele vai te retornar a quantidade de colunas. Eu só quero as linhas, então eu vou colocar df.shape0, tá bom? As colunas, eu posso definir, eu não quero a quantidade delas, eu quero as colunas em si. E aí, para isso, eu posso utilizar um for i in df.colunas. df.colunas vai trazer para a gente uma base, né, que ela é iterável para gerar dos nomes das colunas, tá? Se eu quero transformar isso em uma lista, eu vou fazer isso aqui e eu vou botar a coluna .append, append, e aí eu boto para colocar aí. Se eu rodar aqui, eu vou ter aqui meu dado aqui, ó, eu tenho as minhas 3 colunas, cada uma chama cereal, preço litro e valor final. Notem que elas são de tipo string, tá bom? Todas elas. Fechar. Deixa eu ver também se a quantidade de linhas tá ok. Tá 30, tá ok. Pronto, tá certo. Mas eu vou comentar só isso aqui, porque eu acho que não precisa das colunas. Dessa lista de colunas. Certo. Beleza, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa pegar o valor do preço de uma determinada máquina, multiplicar pelo valor do litro dessa máquina e verificar se o valor final está de acordo com essa multiplicação, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, eu posso fazer um programa que rode o código, tá? Que rode os dados um por um, fazendo a análise desses dados um por um, e já multiplique esses dados aqui. Dá também para fazer direto, mas eu acredito que vai ficar mais simples de vocês verem de uma forma mais contando um a um, tá bom? Então vamos lá fazer isso aí. Eu vou criar um for. Opa. Eu vou criar um for. Mas se bem que ele quer... Não. Eu vou ter que criar um for para verificar. Verificar não, para fazer o C rodar em uma série, nos valores de série. Afinal, é uma série que conta de 1000 em 1000, basicamente, durante os dias. Então, eu vou fazer uma lista. Range de 1000 até 11.000 e conte de 1000 em 1000. O que está acontecendo aqui? Eu estou gerando uma lista. Deixa eu apagar isso aqui para mostrar mais bonitinho para vocês. Eu estou gerando uma lista dos números que podem ser uma série, tá? De 1000 a 2000, de 2000 a 3000, de 4000 a 5000, de 5000 a 6000, até de 9000 a 10.000, tá? Isso aqui são os meus limitantes. Os valores limitantes que podem se tornar uma série, e com base neles, eu vou fazendo a coleta dos dados de quantas máquinas com defeitos estão sendo mostradas, né? Estão sendo reveladas. E aí eu vou precisar também
de montar uma lista chamada máquina defeituosa, e vai ser uma lista sem nada, só para ela poder coletar os dados de quantas máquinas com defeitos tem. Beleza. Vou criar aqui meu for C vou fazer um range de 0 até o tamanho da minha lista série, tá? Só para ele poder pegar os dados para eu poder fazer a comparação. Vou criar um contador, que esse vai ser aqui o contador de quantas máquinas com defeito existem. E criar um outro for para fazer para rodar as linhas do meu arquivo. Então, for R in range de 0 até o valor de linhas que eu tenho. Eu sei que tem que começar em 0, né? Afinal, a quantidade de linhas é essa. E vai até o 29, tá bom? Que é exatamente o que esse range vai fazer. Pronto. Beleza. Agora a gente vai colocar um if série C. O que é esse série C? Por exemplo, no for 0 vai ser de 1000. É o valor da série numa casa C, onde o C está sendo guiado por esse for. Tiver int, e se o meu valor de df, número serial e R estiver entre um valor de série definido, como um dia, por exemplo, C mais 1, então aqui eu vou ter que colocar menos 1, ele vai fazer a contagem da minha da quantidade de máquinas com defeitos nesse dia em específico. O que está acontecendo, gente? Eu tenho uma série, por exemplo, no primeiro for, eu vou ter o C igual a 0 e eu vou ter o C mais 1 que vai ser igual a 1. Eu estou verificando por número de série se esse número de série está entre 1000 e 2000. Ou seja, ele foi feito no dia 1. Então, ele vai ser até menor, né? Pronto. Se ele foi feito no dia 1, tá? Se ele for feito no dia 1, aí ele já vai contar, já vai ficar contando a quantidade de máquinas quebradas, enfim, no dia 1, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Quando o C for igual a 1, então ele vai contar de 2 a 3000. A quantidade de máquinas quebradas no dia 2000, ou no dia 2. E assim por diante, tá bom? Próximo passo é verificar se o dado presente no DF não é NaN. Na verdade, o dado presente no valor final não é NaN. Por quê, gente? Se eu estou lidando com números, se eu estou lidando com multiplicação e tudo mais, eu vou precisar que esse dado seja um dado multiplicável, certo? Então, eu vou precisar que ele seja um número e não um valor NaN. Então, uma forma bacana que eu gosto de usar para definir se é NaN ou se não é, às vezes até para tratar, né, esse valor NaN, é fazer um string do meu data frame naquela posição específica. No caso, vai ser na coluna valor final. Opa, é maiúsculo. Valor, underline, fim, eu acho. E se esse dado na posição R, né, na linha R, for diferente de NaN, eu vou poder multiplicar ele, enfim, tratar ele, porque ele não vai ser mais um valor apagado, tá bom? Então, quando chegar o ponto em que o R seja igual a 22 e bata aqui valor NaN, ele não vai entrar nesse if, e aí esse dado não vai ser tratado como um float ou um número qualquer, tá bom?
Vou dar Enter aqui e vou pegar os valores de preço referente àquela linha. Então, eu vou colocar tipo float. DF é o preço litro. Na posição R. E agora eu só vou alterar os dados. Eu vou ter preço, vou ter os litros, quantidade de litros. E aí eu só vou substituir isso aqui, litro. E o valor mesmo, que está sendo mostrado lá. Na coluna valor final. Beleza? Eu estou coletando os dados de cada coluna para poder fazer a multiplicação e ver se o valor que está sendo mostrado no meu banco de dados é o valor correto. Então, eu vou pegar aqui, vou criar o valor underline calculado e vou dizer que é preço vezes litro. Tá bom? Esse aqui é o valor que eu calculei. Mas, obviamente, gente, o valor que é calculado aqui, ele não tá, nem sequer tá nas casas decimais iguais, ou seja, ele foi arredondado. Então, a gente vai tratar esse dado para ele ser arredondado. E também a gente tem que fazer uma margem de erro, tá? Uma margem para cima e para baixo. Aí eu posso definir se é 1 centavo, 2 centavos, tanto faz. Eu vou definir como sendo 2 centavos, tá bom? Então, eu vou chamar de valor calculado acima. Esse valor calculado acima ele vai ser um float também, mais um float tratado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse valor calculado, esse float ser em tese um string. Milete gambiarras aqui. 3 pontos, ponto 2, F. Isso aqui eu acredito que vocês devem ter aprendido na aula de float, que é como formatar o seu float para ele ficar tendo um número de casas definidas, um format. E aí eu vou pedir para arredondar, round, o nosso valor calculado. E aí eu vou somar mais 2, mais 0,02 centavos. Beleza? E pronto. É isso. E aí, para o valor abaixo, né? Que eu vou chamar de DW. Eu vou só trocar o mais pelo menos. Pronto. Tenho aqui o meu float arredondado. E aí eu só faço a configuração. Se o valor calculado não estiver entre valor calculado para baixo ou valor calculado acima, opa, se isso aqui não for verdade, ou seja, o valor estiver fora desses limites, ou seja, o valor está incorreto, foi calculado incorretamente, quer dizer que a máquina está com defeito. Então, eu vou imprimir aqui um alerta, dizendo que a máquina está com defeito, eu vou botar aqui barra N, máquina com defeito. Serial. Aí eu coloco aqui, somar, né? STR. O meu valor, o meu DF de serial, é esse aqui. O meu dado serial. Beleza? Tá aqui. Eu alerto que essa máquina tá com defeito e é esse serial.
Show. E aí eu vou fazer a contagem de que essa máquina, nesse dia, foi contada, tá bom? Caso a string, né, o valor final seja um valor nem, tá? Isso aqui seja verdade, eu vou colocar um else e vou fazer a mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Ele vai dizer que a máquina está com defeito, afinal a máquina não nos retornou o valor final. No final das contas, né, ao sair do laço que vai analisar o dado, eu vou máquina com defeito, ponto append, conte, para eu poder salvar a quantidade de máquinas com defeitos dadas naquele dia. Vamos rodar, ver se tem algum erro. Olha aí. Ele me fez vários dados dizendo quais máquinas estão com defeito. Deixa eu ver se eu calculei certinho. Eu tô achando muita coisa. Aqui. Dado 1053, 7 vezes 2. Realmente, tá mostrando que tá com defeito. Enfim, tá. Eu acho que olhando assim por cima, 2.900. Por cima parece que foi feito, a lógica está correta. E aí, se a gente olhar aqui, vamos caçar máquina defeito. Olha só, ele me deu o retorno de quais máquinas, a quantidade de máquinas que está com defeito, dependendo do dia. Isso a gente já pode olhar aqui na saída, máquina com defeito. O serial que está entre 1000 e 2000 só tem um. O que está entre 2000 e 3000 foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? E aí tem 6. 3.000 a 4.000 tem 1, 2. Enfim, ele fez a contagem correta, tá bom? Dos dados. E agora vamos partir para montar o nosso plot. E nisso eu quero usar o Matplotlib, tá bom? Com a ajuda, claro, do NumPy, para poder fazer esse plot. O que eu vou fazer? Eu vou importar aqui NumPy, SNP, só para dar continuidade, gente. Vocês podem jogar esse import lá para cima, tá? Mas é só para eu continuar aqui a linha do código. Import NumPy SNP. E aí eu vou dizer que meu y vai ser np.array. Array. E aí eu vou dizer que é máquina com defeito. Eu vou fazer um array com base nessa lista aqui. Máquina defeito que calqueie os valores de y. Para o valor de x, eu quero que x me mostre uma sequência dizendo os dias. 1, 2, 3, 4, até o dia 10, até o dia 9, que é o dia correto de ser. Então, eu vou montar aqui um array. Eu podia usar o outro. Não, mas deixa. Eu vou fazer assim para ficar mais simples de vocês verem. Range de 1 a 10, de 1 em 1, ok? Se bem que, obviamente, tudo bem, isso aqui é totalmente necessário. Eu posso utilizar o arrange, tá? De 1 a 10, de 1 em 1. E aí eu vou ter literalmente a mesma coisa. Aplicando mais os conceitos de NumPy. Desculpa, galera, porque vai correndo na cabeça. Enfim. Mas vamos utilizar o arrange. Beleza? Tá. Depois de montado o que será o nosso x e o nosso y em gráfico de barras, tá, galera? Nosso objetivo aqui é montar um gráfico de barras. Acho que a visão do gráfico de barras fica mais interessante. Eu vou importar matplotlib.pyplot as plt.
Certo. Eu coloquei errado? Não, tá certo. SPLT. Ok. Agora, vamos começar a montar o nosso gráfico, né? Eu vou ativar o grid. plt.grid. Eu vou botar como true. E aí eu vou colocar para ele definir só em y, ok? Deixar assim. Vou dar um título, claro. Title. E aí eu vou colocar aqui total de defeitos em 9 dias. Beleza. E eu acho que é só isso. Eu não quero definir mais nada, não. Certo. Depois, plt.plot. Vou já montar o meu plot. E eu quero que, sei lá, ele me dê uma... Digamos que a gente tem uma meta, tá? Digamos que a gente tenha um valor de meta. A meta é de 1 a 9 dias. A gente não... Essa empresa não ultrapassar uma máquina por defeito por dia, tá bom? Mas eu acho interessante também a gente colocar um plot, uma 9, que dê a média, né, desses 9 dias. E aí a gente pode usar o y.min, ao y.min, para ele resultar na quantidade de... na linha da média que ele teve desses dias. Eu vou só definir aqui como uma linha vermelha, né, red, pontilhada, e aqui eu vou definir como uma linha verde, pontilhada. Beleza. Vai, plot. Tá, eu dei, essa aqui é a minha meta, tá? E aqui a média. Certo, agora sim, eu vou colocar o plt.bar. Isso. Ai, Deus, o que eu dou enter? Eu não gosto quando dá enter. Pronto. plt.bar, e aí eu vou definir o x, vou definir meu y, e eu vou botar a cor, color, supposed to be, que é o blue. plt.legend. Yes. E aí eu vou definir... O primeiro é a meta. O segundo é a média de defeitos. E o terceiro são as máquinas com defeito. Tá? Ok. Agora eu quero que... apareça no plot apenas enquanto a linha de baixo, certo? Apenas os valores que eu defini para ser o x. Então, eu vou colocar aqui só x, que eu só quero que apareça os dias que eu defini, né, de 1 a 9. E, claro, os nomes, o label, né, de cada linha, né, de cada traço, de cada axis. A da linha Y vai ser máquinas com defeito. E plt.x label vai se chamar dia só. Pronto. plt.show. Eu acho que tá tudo certo. Aí, olha só. A gente tem aqui... peraí, deixa eu só deixar esse grid um pouquinho menos... line... acho que é line style, né?
Style dashed. Pronto, agora tá mais bonito. Beleza, aqui tá o nosso plot. E aqui dá pra ver direitinho, galera. Dia 2, a quantidade de defeito. Enfim, em cada dia que a gente tá definindo aqui. A gente vê que só um bateu a meta, que foi o do primeiro dia, né? Mas é isso. Quando a gente bate a meta, a gente tem que dobrar a meta. Eu acho que teria mais sucesso. Mas é isso aí, gente. Essa nossa aula, ela ficou um pouquinho grande, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aplicação. Espero que tenha sido interessante essa aula para vocês. Lembrando que esse código vai ficar disponível no GitHub. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários, tá? Ou então falar comigo mesmo, se vocês tiverem acesso a alguma rede social minha, não sei. E é isso, gente. Dá um gostei aí pra, enfim, ajudar aqui na divulgação. E até a próxima aula. Tchau, tchau.